E hoje eu vou mostrar para vocês algo que, de certa forma, vai chocar um pouco vocês, né? Mas é para chocar mesmo, não que eu queira chocar, mas é porque eu sei que isso vai acontecer. Porque não é por acaso o nome desse evento, cristianismo e anticristianismo. Porque é importante que você entenda que o anticristianismo está muito mais nas nossas vidas do que o cristianismo. Se você tiver compreensão disso, então você vai poder batalhar pelo verdadeiro cristianismo. Essa é a questão. E o segundo ponto ligado a esse é que é preciso você entender, aceitar que nós estamos numa batalha espiritual, como sempre ocorreu, só que agora nós estamos no início das dores. Nós estamos nos aproximando do final do tempo, o tempo do fim, o tempo que vai acabar. Qual o tempo? O tempo da salvação. Por isso que aquele que nós chamamos de inimigo, porque realmente ele tem pressa. Ele tem pressa, como ele é covarde, sorrateiro, ele vai atingir exatamente determinados pontos específicos das nossas vidas, a começar inclusive pelas nossas crianças. Porque se as nossas crianças são atingidas, naturalmente você leva a mudança para um outro tipo de sociedade, não é mais essa. Muitas vezes vocês já disseram, todos vocês já disseram, está havendo uma inversão de valores. Vocês estavam ou estão certíssimos quando percebem isso. Talvez só não saibam como, por que isto ocorre. Isto ocorre porque nós estamos vivenciando uma cada vez mais intensa guerra espiritual. Então, é preciso que seja mudado a mentalidade das pessoas. Porque se houver uma inversão, significa revolução significa inverter. Se houver uma inversão de valores, você se transforma numa outra pessoa. Alguém que cometeu um crime pode vir a se dedicar à Bíblia e causar uma inversão, deixando de cometer crime. Mas também quem nunca cometeu crime pode vir a iniciar uma inversão. Porque pode não cometer exatamente crime, mas pode vir a cometer determinados pecados que perante a Bíblia são blasfêmias, são heresias, são discordantes do ensinamento da Bíblia. E isso sempre esteve muito claro. Esse é o problema. Isso esteve tão claro, porém tão sorrateiro, que foi penetrando na vida das pessoas sem que elas percebessem. Eu sempre digo uma coisa muito importante. O demônio não é representado por um leão, por um urso, um javali, um crocodilo. Ele é representado por uma serpente. Porque ela é sorrateira. Ela passa pelas brechas. Ela passa em silêncio. E já estava escrito em Efésios: finalmente fortalecei-vos do Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade espalhada pelos ares. Então já tinha sido dado o recado. Já tinha sido dado o alerta. E não é por acaso que vocês também começam a perceber que parte dessa inversão de valores que vocês já perceberam e já falaram sobre isso em algum momento, está a questão de ordem sexual. Por que a questão sexual é tão relevante?
Porque os ditos revolucionários, eles perceberam claramente que para fazer com que as pessoas provoquem a revolução, essa que às vezes vai para as ruas, essa que está nas universidades, essa que causa desordem, balbúrdia, que tem causado desordem em outros países, e que tem gente pregando que vinha fazer a mesma coisa aqui. Para que esta revolução aconteça, para que a revolução política aconteça, é preciso que primeiro seja realizada a revolução sexual. A revolução sexual, ela sempre precede a revolução política. Por que a revolução sexual antecede a revolução política? Porque eu preciso que você volte ao seu estágio mais instintivo, mais animal, para que você se transforme num cão feroz e que ao eu mandar, você execute qualquer ordem sem pensar. E como o instinto sexual é o instinto mais forte que nós temos, e por sua vez, então, aquele que desperta mais agressividade, então é isso que é trabalhado. É isso que é trabalhado com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, com a chamada ideologia de gênero dentro das escolas. Vamos lutar contra a homofobia, vamos lutar contra o machismo. Não. Você está sexualizando a criança para torná-la exatamente um ser bestial. Um ser que não pensa, um ser que vai agir apenas pela via instintiva, pelos desejos instintivos. E a partir dela vai violar qualquer ordem. Esse é o ponto central para destruir a família. Porque se você começa a despertar o interesse sexual de uma maneira precoce nas crianças e nos adolescentes, ele vai respeitar qual pai? Ele vai respeitar qual mãe? Ele vai respeitar qual avô? Ele vai respeitar qual avô? Tio. Aí às vezes o pessoal que não estuda, que infelizmente é a maioria das pessoas, aí fala assim, mas isso não é teoria da conspiração? Eu costumo sempre dizer, não é teoria, é a prática mesmo. Você está errado só quando você pensa que é teoria. Porque esses revolucionários, eles já estavam exatamente querendo que você se tornasse adepto dele. Daí porque a importância do mundo acadêmico, daí a importância da escola ser afogada nesses tipos de ideologia. Aqui tem apenas um trecho, né? Tem apenas um trecho de um livro de um anarquista, o Mikhail Bakunin, onde ele diz, mas esse que chega a Lúcifer, tem traduções que é Lúcifer, tem traduções que é Satã, mas esse que chega a Lúcifer, o eterno revoltado, o primeiro livre pensador. Imagina você dizer isso para um garoto de 15 anos, que está super estressado porque o pai não está deixando isso, ela não está deixando aquilo. O emancipador dos mundos inverteu. Ou seja, então a pessoa não vai mais se emancipar por seguir os exemplos, os valores deixados por Jesus Cristo. Se emancipar através do exemplo de Lúcifer, qual o da revolta. Está escrito isso aqui, você baixa na internet. Por isso, o desincentivo à leitura na educação brasileira. Então, aí porque as coisas já estavam. Ele faz o homem se envergonhar da sua ignorância e da sua obediência bestial. Obediência a quem? A Deus. Ele, Lúcifer, o emancipa, imprime na sua fronte a marca da liberdade e da humanidade. Humano, instinto, sem espírito, levando a desobedecer e a provar do fruto da ciência. Quando o homem, através da ciência, tenta ser Deus.
E aí você vai ver que não está mais, né? A ciência não está mais simplesmente curando pessoas, o que é muito bom. Ela está de fato querendo substituir Deus. Existe um chamado projeto transhumânico. O transhumanismo. O que é o transhumanismo? É poder criar uma vida eterna, transformando o homem literalmente em máquina. Mas há um projeto por trás disso, que as pessoas chamam de teoria da conspiração, que visa exatamente e transformar o homem, dar ao homem uma vida eterna, não como ser humano, filho de Deus, filho da criação de Deus, mas da criação do próprio homem. Máquina. Eu sempre digo às pessoas que prestem atenção nos filmes que são lançados por Hollywood, porque Hollywood ele tem essa vinculação forte no satanismo e eles passam a mensagem. Eles têm que passar a mensagem, eles têm que avisar a humanidade, porque senão não é permitido o diabo atentar. E aí a gente tem um jogo, vou falar, a gente tem uma evolução dentro do pensamento ocidental, aonde, principalmente a partir da Idade Média, vai ficando muito claro essa luta entre Cristo e Anticristo. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa, que mais favorece a tentação do demônio, é a dúvida. Lembre que quando a serpente chega no paraíso, ela não impõe a Eva comer a maçã. Ela não disse a Eva, vá comer a maçã. Ela traz Eva num diálogo muito maroto, com quem não sabe de nada, sabendo de tudo. E faz, por que você não come daquela árvore que está no meio do jardim? A Eva diz, porque Deus disse que se a gente comer, a gente vai morrer. A morte não significa a morte de fogo. Vou aqui, pronto, terra. A morte, rompimento com a fonte da vida. Morrer, romper com a fonte da vida, cair. Deus disse que se a gente comer daquela fruta vai morrer. Foi o que a serpente falou? Morrer. Ele pôs a dúvida na cabeça dela. E lá adiante Jesus vai dizer, os mornos serão cuspidos. E a dúvida lhe deixa entre os mornos. Então você começa a ter livros, publicações de livros, muitas publicações de livros. Esses livros, a princípio, eles não tinham interesse em entrar no mundo acadêmico, até porque esses caras lá no tempo, lá, século XIX, principalmente, nunca fizeram parte do mundo acadêmico. Aí o pessoal que é fã deles, né, diz assim, não, porque eles eram perseguidos. Você pega um professor marxista, aquele pessoal que gosta de Fidel Castro, de Guevara. Aí o pessoal fala assim, não foram para o mundo acadêmico, eles foram perseguidos. Não foram para o mundo acadêmico, porque o mundo acadêmico da época sabia o que era isso aí. Sabia o embuste que era essa literatura e sabia para o quê, qual o objetivo que essa literatura produziu. Que não era para ensino acadêmico, não. Isso que hoje lota os centros acadêmicos brasileiros, século XIX, ninguém queria lá dentro. Porque sabia que era um embuste, estava feito para exatamente revolucionar as pessoas. E aqui nesse livro mesmo, A Sagrada Família, você vê que o nome é interessante, né? A Sagrada Família. Aí você pensa que, poxa, também você é radical mesmo? Pô, o cara estava a Sagrada Família, isso é um deboche. A Sagrada não, porque para Marx, a mulher é e deve ser uma prostituta. Para Marx e Engels, por isso o deboche com a expressão A Sagrada Família como referência à Sagrada Família. Eu pego a expressão A Sagrada Família e vou profanar o uso desse termo, o que ele significa.
Então, para Marx e Engels, nesse livro aqui, e eles vão defender uma tese que você tem que prestar atenção no que você está lendo, porque os caras são sofisticados. Entendeu? Eles vão dizer que a mulher deve ser prostituta, agora só tem um problema: a mulher não pode ser uma prostituta casada, porque enquanto a prostituta é casada, ela é uma prostituta explorada. E por que a questão da prostituta? Exatamente uma referência de oposição, mas com relação ao marido. A mulher pura, santa, recatada do lar. A fonte exatamente é essa mulher pura, santa, recatada do lar. Em oposição, revolução, inversão, a mulher tem que ser prostituta. Por isso que o feminismo, o primeiro movimento feminista, é um movimento tão satânico quanto os outros. Ele se inspira no demônio Lilith. E aí você tem então uma série de símbolos, inclusive, né, que as pessoas adotam. Isso aqui é um símbolo satânico, assim como esse também. A estrela revolucionária, a estrela de 5 pontas, é a estrela de Bafomé. Se você inverter ela sempre é mostrada com essas 2 perninhas para baixo, né? Aí você não se toca. Mas se você inverter ela, botar as 2 perninhas para cima, você vai ver que vira chifre. E aí o pessoal inventou a teoria de que isso significava o trabalhador urbano e rural. A foice, o trabalhador rural, o martelo, o trabalhador urbano. E como as pessoas não estudam mais, foi fácil enganar. Mas a foice sempre significou morte. E o martelo, na filosofia moderna do século XIX, significava destruição. Tanto que tem um livro de Nietzsche que ele faz, né? Crepúsculo dos ídolos, como filosofar com o martelo. Só um exemplo. Martelo, na filosofia do século XIX, quando é citado, quando é usado como símbolo, sempre significou destruição. Morte e destruição. Não foi outra coisa que o comunismo fez durante a mesma coisa, a sua existência, é uma coisa suástica. E o pessoal também não sabe o que é que significa um vermelho, porque todo revolucionário usa o vermelho, a cor vermelha predominante, significa o sangue oferendado a Satanás. O sangue provocado pelo genocídio, o sangue provocado pela tortura, especialmente dos cristãos. E aí você vê que eles constroem uma teoria tão sofisticada, que é por isso que muitas vezes se fala assim, né, que a política ela se torna uma religião. Sim, é verdade, porque essas ideologias políticas, elas foram construídas de forma a serem similares pelo oposto, de maneira que ela alcance a mesma dimensão psicológica e neurológica cognitiva que as religiões alcançam na nossa mente. Porque para os revolucionários, Deus é substituído pelo Estado. Por isso até o livro do Bakunin, Deus e o Estado. Você não pode implantar o ditador comunista no país com pessoas altivas, com pessoas que acham que existe uma salvação de um Deus Criador. Você tem que desempregar as pessoas, tem que fazer as pessoas começarem a passar necessidade. O mais próximo da necessidade da fome possível, quando as pessoas estiverem humilhadas, aí vocês me aceitam, porque o que eu der para vocês é ouro. E aí começa um pouco, vou passar rapidamente aqui para vocês, só para dar uma ideia, né? Pessoal, Marquês de Sade foi um dos grandes ideólogos da Revolução. Os caras mais recentes, aí, é o que nós temos hoje. Um dos principais ideólogos foi Marquês de Sade. Exatamente o maníaco. Eu não estou aqui. Maníaco. Um perverso. Né? E que defendia toda forma de absurdo sexual que a mente doente humana possa conceber. E escrevia. Ele foi um dos grandes mentores da Revolução Francesa, que aqui no Brasil se torna uma coisa fantástica. Olha o nome do livro, Revolução Sexual. Se você lesse esse livro, você ia ver o quanto que está se fazendo hoje no Brasil e no mundo ocidental particularmente, é toda a aplicação de manual revolucionário. Está escrito, as pessoas não sabem porque não leram. Olha o título, Revolução Sexual.
Aqui, dentre outras coisas, ele diz 3 coisas importantes. Vamos levar o íntimo para o público. A principal coisa que você tem que prestar atenção na sua vida está no Facebook e nas redes sociais. É quando você voluntariamente quebra a sua sensação, a sua noção de íntimo. E essas redes sociais estão aí para isso. Engenharia social. Como modificar o seu comportamento sutilmente sem você perceber. Mas por que você se expõe? Porque você já está acostumado a expor os mais profundos e sagrados sentimentos que você pode ter em você. Então você já está sendo condicionado. Não falei que o anticristianismo estava mais nas suas vidas do que o que vocês estavam pensando? Aí ele faz, a gente precisa também controlar a população, porque a gente estimulando a relação homossexual é estéril. Se a gente estimular a população homossexual, a gente também consegue evitar que muitas pessoas nasçam, porque não vai ter como reproduzir. Aí ele questiona, ele faz, será que isso vai afetar as Forças Armadas? E se o soldado ficar efeminado, isso vai atrapalhar o combate? Esse rapaz aqui, gente boa para uns. Alfred Kinsey, um biólogo, pedófilo, que defendia a pedofilia, só que foi financiado, inclusive, pela Fundação MacArthur, para fazer pesquisas sexuais em crianças e depois em crianças e adultos. Muito da primeira experiência de educação sexual em escolas foi feita, uma das primeiras experiências foi feita anterior na Hungria e logo em seguida nos Estados Unidos com os resultados dos estudos dele. O índice de gravidez precoce bateu no teto. Simone de Beauvoir, conheci o livro dela, que era uma pedófila também. Ela e o marido dela, o famoso filósofo francês Jean-Paul Sartre, adorava criancinhas e ela inclusive agenciava as criancinhas para ele. Simone de Beauvoir vai dizer o seguinte aqui, né? Ela vai inverter o princípio bíblico. Preste atenção, é simples de ver. Para a Bíblia, a essência precede a existência. Por isso que nós somos filhos de Deus. Nós temos uma essência de Deus. Então, a essência precede a existência. Eles, como revolucionários, fazem o quê? Eles invertem. Para Simone de Beauvoir, a existência precede a essência. E a essência só vai se formar no decorrer da vida. Lá, traga isso para a questão sexual. Então, eu não nasci homem, né? Você não nasceu mulher. Nos tornamos. Ou seja, a existência precede a essência. Eu só vou chegar ao algo essencial depois que eu for vivendo, que eu for me formando socialmente. Vem tudo isso aí. Aqui é a Kate Millett, uma das grandes feministas, morreu louca. Uma das grandes feministas, defensora do controle populacional, inclusive ela fala: se vocês homens já tivessem nos dado empoderamento é uma palavra que vocês usam aleatoriamente, mas empoderamento dentro do movimento feminista significava um jeito de abortar. Depois passou a ter significados genéricos. O que a gente vai dizer aqui: se vocês homens já tivessem nos dado o empoderamento, hoje não precisava estar preocupados com o crescimento populacional. Viu que o aborto é uma forma de controle populacional? Eles falam. É aqui que começa o que vocês estão vendo hoje. Quando o pessoal viu que esse negócio de burguesia e proletariado não ia dar certo, porque o proletariado também estava querendo ser burguês, o capitalismo se desenvolveu, o empregado também começou a possibilidade de comprar um carro e ir para o trabalho de carro, começou a ter padrões burgueses, não tendo que mais revolução. Vamos estimular as pessoas a ficarem uma contra as outras, através das tais das minorias. Então você vai moldando o discurso ideológico de acordo com o seu da sua bandeira. Então você começa a colocar e você começa a criar essas minorias que vão substituir o conflito burguesia proletariado. Viu que o anticristianismo está mais presente na vida de vocês do que vocês pensam? Erotização.
Para a gente destruir a civilização ocidental, a gente tem que fazer o que o Marquês de Sade propôs lá, orgia geral, liberou geral. O que ele vai dizer muito rápido assim, são 3 volumes, ele vai dizer o seguinte: se na Idade Antiga a criança praticava sexo, que em algumas nações, culturas praticavam, ou em períodos, determinado tempo praticavam, em determinados períodos da Grécia e Atenas era permitido que o professor iniciasse o garoto também na arte sexual. Então Foucault vai dizer, se lá na Idade Antiga os filhos praticavam sexo e hoje não praticam, é uma questão de discurso. Vamos mudar o discurso. Por isso que vocês ouvem tanta essa conversa de vamos desconstruir esse discurso. Desconstrutivismo. Vamos destruir, vamos desconstruir tudo que está aí. Tudo que está aí é repressor, é moralista. Daí porque eu tenho um vídeo que eu falo, né? Do antes de Cristo ao anticristo. Antes para anti. Então o que eles fazem agora? Eles fazem então, eles trazem valores que existiam em alguns locais da civilização ocidental antes de Cristo e querem implantar aqui agora. Quando eles tentam implantar aqui agora, eles se tornam antes de Cristo. Que foi o cristianismo que proibiu o aborto. Foi o cristianismo que proibiu o infanticídio. Foi o cristianismo que protegeu a criança. É através do cristianismo, foi através do cristianismo que a criança passou a ter uma visão, nós passamos a ver a criança como um ser frágil, sagrado, puro. Então, se eu sexualizo a criança, eu torno a criança impura. Eu trago valores de lá para cá, para destruir os valores que estão aqui. E aí você vê que existe um conjunto de coisas e instituições participam disso. A Organização das Nações Unidas, o famoso PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Teve 1, teve 2, depois o 3. É um projeto de fora para dentro, faça isso aí. Aí você tem mandamentos da ideologia de gênero, mudança da palavra sexo por gênero, eu expliquei. Não há diferença entre homens e mulheres. Sexo biológico é modificável. Família natural, o estereótipo. Dessexualizar a paternidade. Então vocês duas podem estar casadas e qualquer uma das duas pode ser o pai da criança, não necessariamente o pai genitor. Conquistar escolas e a mídia, mudança no significado das palavras. Isso é muito importante, eu não vou poder me entender agora, mas isso é muito importante. Como eles usam palavras, induzem vocês a falarem palavras, por exemplo, empoderamento. Acabei de explicar. O empoderamento dos anos 60 e 70 significava o direito da mulher abortar. Hoje significa tudo, também abortar, mas outras coisas também. Contanto que se você é rebelde contra o seu marido. Entendeu? Contanto que você se rebelde, seja lá o que for, mas se rebelde. Então você tem uma rede de ONGs pagas por milionários, multimilionários, os homens mais ricos do mundo financiados. Tudo isso é financiado. Todas essas rebeliões são financiadas. Não quer dizer que todo mundo que está ali na rua está ganhando um trocadinho, mas é financiado. Ser revolucionário hoje é emprego. Ou você tem que protestar contra alguma coisa, você vai lá e protesta. Todo cartaz, abaixo, não sei o que, você não sabe o que é. E aí você volta para os símbolos, Quantos símbolos satanistas vocês estão vendo aí? Todos. O famoso punho que muitas vezes vocês fazem, E o punho vem de uma máxima satanista. Todo poder emana do povo, porque não vem de Deus. Todo o poder emana do povo, porque não vem mais de Deus. O símbolo do feminismo, ele além de ter todo o poder emana do povo, porque não vem mais de Deus, ele ainda é uma cruz invertida. E aqui você tem uma série de milionários, empreendedores. O Saul Alinsky, que foi um grande mentor revolucionário, dedica a obra dele a Lúcifer também, Dedicatória, a obra dele a Lúcifer. Inclusive ele foi orientador de Hillary Clinton. Aí você tem o quê? Exatamente a questão do transhumanismo, Você vai transformando o ser humano em máquina. A princípio, as pessoas não conseguem perceber isso, como eu disse.
mas o projeto é muito maior do que simplesmente criar uma prótese para alguém que precisa de uma prótese. Aliás, as pessoas que estão usando prótese, porque precisam de prótese, elas são, na verdade, cobaias desse projeto maior. E a questão da ideologia de gênero